começar a leitura do livro Que Ciência Constrói Discos Voadores. Discos voadores roubam a eletricidade? Pergunta. Lembro-me que em 1959, quando eu estava fazendo o programa de televisão O Enigma do Espaço, relatei um caso em que um disco voador passou voando sobre os cabos de alta tensão que ligavam 7 cidades do interior de Minas Gerais. Concluí, como era comum na época, que aquela OANI, como é chamado pelos militares, havia roubado energia elétrica, uma vez que as cidades iam se apagando uma após a outra, à medida que o OANI ia passando. Lembro-me do detalhe das informações dizendo que as chaves que serviam para ligar ou desligar a energia de cada cidade iam sendo desligadas sem uma intervenção humana. Depois desta época, ocorreram dezenas de casos de discos voadores, apagaram bairros ou cidades. É sempre considerado pelos pesquisadores e por mim como roubo de energia para abastecimento dos discos voadores. Fiquei muito anos afastado da pesquisa, uma vez que me dediquei a avançar na direção do grau cultural e científico das inteligências que constroem os objetos aéreos não identificados, ou popularmente falando, discos voadores. Com a física que conhecem? Pergunta. Em meus recentes estudos deparei com algo que me fez mudar totalmente a opinião, e agora estou certo de que os discos voadores nunca roubaram energia e que a sua simples presença sobrecarrega as linhas de transmissão que se desligam automaticamente. Na verdade, eles inundam suas proximidades com tanta energia que provoca o desligamento dos circuitos elétricos. Talvez por isso haja tantos transformadores queimados ou motores parados na presença deles. Vamos aos fatos. Vou puxar dos meus arquivos o registro que me fez mudar de ideia. Tormenta solar, 1979. Jornal do Brasil, 13/6/1961. Uma gigantesca tempestade de radiação solar está afetando o campo magnético da Terra. A tormenta solar pode interferir no fornecimento de energia elétrica, interromper as comunicações pelo rádio e arrancar satélites de suas órbitas. A origem do distúrbio é uma grande mancha na superfície do Sol. Trata-se de uma região mais fria que provoca erupções de partículas atômicas, lançando jatos de energia no espaço. O impacto deste rio de radiação faz o campo magnético da Terra mudar de forma e direção e produz uma série de distúrbios na superfície do planeta. A explosão lançou uma onda de choque eletromagnético que atingiu o nosso planeta alguns minutos depois. Durante uma tempestade semelhante, em 1989, o vento de partículas solares arrancou vários satélites de suas órbitas. A variação dos campos magnéticos durante a tormenta podem gerar correntes elétricas que sobrecarregam as linhas de transmissão de energia. Frequentemente, o sistema se desliga automaticamente, produzindo grandes blackouts. Este ano, as companhias de eletricidade dos Estados Unidos estão preparadas. Elas vão reduzir a carga nas linhas para que a energia da tempestade solar não desligue os relés de segurança. Comentário meu registrado no arquivo. Então toda a discologia errou até hoje, pensando que discos voadores roubam a energia das linhas de transmissão, quando o que deve ocorrer é justamente o inverso. Eles sobrecarregam as linhas com energia, provocando blackouts. Trata-se do primeiro livro da biblioteca OVNI Documento. Foi uma editora que imaginou que pudesse o assunto oferecer bons rendimentos, editou revistas e posteriormente mais um livro escrito por João Martins, As Chaves do Mistério. Tudo era vendido por reembolso postal, e seu produtor optou por fechar a editora, pagando-me corretamente os direitos autorais. Como referido do livro, aposentei-me publicamente do assunto. Foi um livro muito pessoal, onde relatei momentos especiais da minha pesquisa. Parti do primeiro avistamento de um disco voador em 1948 e fui até o último, ocorrido em 8/1/1975 em Guarapi, no Espírito Santo, com muitas testemunhas. Vou transcrever parte do livro, capítulo do livro, parte do último capítulo do livro, cujo título é Sinal Aberto. Com este livro, quero marcar publicamente os meus 30 anos de observações, experiências e estudos dos OVNIs, 1948-1979. Aproximar-se o final do ano de 1978 e, nesta última revisão do trabalho, percebo a necessidade de acrescentar mais este capítulo ao livro. Compreendi em tempo que devo atualizar o meu pensamento, sintetizando para o leitor e para mim mesmo o esboço da minha
mais recente posição sobre as numerosas interrogações que a ovniologia encerra. Todo homem que exercita sua faculdade de pensar equaciona, questiona, duvida, na medida em que novos eventos vão se agregando ao mosaico de sua memória. Daí a imperiosa necessidade dos estudiosos dos OVNIs manterem em seu cérebro um sinal aberto que lhe permita acompanhar os caminhos imprevistos da ovniologia e mais ainda fazer com que esse sinal aberto deixe passar suas mais recônditas experiências para o domínio desse estudo, ainda embrionário. É assim que procuro pautar a minha conduta na pesquisa de tão complexo e sobretudo dinâmico estudo. O leitor certamente deseja saber o que é válido em tudo isso, ou em outras palavras, o que pode ser considerado positivo nessa busca de dezenas de anos, e as interrogações não param por aí. De minha parte, pergunto como é possível firmar a posição clara e insofismável em assunto tão polêmico e insólito, pergunta. Mais adiante escrevo: de onde procedem? Pergunta. O que eles são? Pergunta. De uma só constituição biológica? Pergunta. Qual a ciência privilegiada que conhece? Pergunta. O que desejo dos seres humanos? Pergunta. Pacificação? Pergunta. Ocupação do planeta? Pergunta. Extermínio, escravização? Pergunta. Ou as intenções deles transcendem a nossa própria capacidade de avaliação? Pergunta. Interrogações dessa natureza devem bailar frequentemente no pensamento dos interessados, absorvendo a atenção dos pesquisadores do mundo inteiro. Vai daí a necessidade deste capítulo. Procuro aqui e agora, no íntimo de tudo que conheço sobre a ação dos OVNIs, desenvolver minhas respostas de forma a construir uma síntese daquilo que hoje, 1978, me parece mais provável do possível. 1. Nem todos os OVNIs são tripulados, mas parece-me inegável que por trás de todos eles existem inteligências super-humanas, portadores de conhecimentos que transcendem o grau cultural dos humanos. 2. Existem OVNIs para os mais diversos tipos de missões, entre eles os que são tripulados por super-humanos, por robôs, outros teleguiados, e admito que algumas sondas sejam requintadas projeções holográficas. 3. Admito a existência de fenômenos luminosos que se confundem com os OVNIs, mas que não são fenômenos materiais, geralmente são provocados pelo inconsciente coletivo ou pessoal, de sensitivos, quando eles se reúnem objetivando contato com seres extraterrestres. Nesse caso, creio que a pesquisa parapsicológica é a mais indicada para a compreensão dessas aparições. 4. Essa fusão ou confusão da ovniologia com a parapsicologia permite algumas observações mais prolongadas. Em meus estudos venho admitindo a hipótese de que as inteligências responsáveis pelos OVNIs já dominam as forças extrasensoriais que a nossa nascente ciência parapsicológica busca compreender. O conhecimento teórico físico da unificação do campo pode ser amplamente dominado pelos astronautas que nos visitam. Creio, inclusive, que essas inteligências já foram muito além, unificando todos os conceitos do universo físico com a conceituação e a operacionalização de um universo não físico que apenas caracterizamos como extrasensorial, mas que é parte integrante de uma só realidade cósmica. Assim, a energia que proporciona os OVNIs seria, então, procedente de uma parte desse universo não físico. Nosso desconhecido, impossibilitando no momento sua compreensão. O fenômeno da telecinesia, embora citado aqui de passagem, ilustra bem a hipótese quando um sensitivo move alguma coisa material à distância sem saber explicar o que se passou. A ciência apenas registra a interferência de uma energia não física atuando no mundo físico. Lembro também que o pensamento que não se propaga por ondas eletromagnéticas é capaz de projetar imagens que são registradas por mecanismos cerebrais à distância nos casos clássicos de telepatia. Poderia ainda acrescentar o caso de sensitivos que, pela vontade, conseguem imprimir imagens em filmes virgens com base nestes exemplos de fenômenos extrasensoriais. Peço ao leitor que medite sobre a possibilidade de as civilizações super-humanas dominar essa outra forma de energia que apenas pressentimos. Daí eu admiti que os OVNIs utilizam, além das energias que conhecemos, outras formas como essas, não físicas, que seriam parte integrante do universo. Quando, através de relatos, filmes, fotos e outras fontes, estudo o comportamento desses OVNIs, relaciona alguns dos seus movimentos com os mais fortes indicadores da superioridade cultural, ainda nos comportamentos tipicamente extrasensoriais. Considero a propulsão dos OVNIs e as múltiplas possibilidades de seus movimentos com os mais fortes indicadores da superioridade cultural desses desconhecidos astronautas.
desde 1954 a 40 anos. Portanto, venho afirmando a entender que os OVNIs sempre tiveram, ainda têm e terão iniciativa em todas as suas ações. É por isso mesmo, nosso maior ou menor conhecimento sobre eles dependerá de um plano que é deles e que só darão a conhecer se assim planificarem. Continuo não acreditando, já afirmei em 1969 na possibilidade de contatos imediatos ou terceiro grau com os governos da Terra. Admito sim que façam parte de seus objetivos algum contato esporádico com os seres humanos para atender exclusivamente os interesses de seus programas. Entendido ainda que a humanidade está totalmente desarmada do ponto de vista cultural para compreender o estágio atingido por essas inteligências, bem como também está desarmado do ponto de vista bélico para enfrentá-los, caso tão desastrosa hipótese venha a ocorrer. Por isso sempre dei grande importância aos aspectos científicos da ovnologia. Em 1954 marquei 2 objetivos para meus estudos. Tentaria racionalizar de melhor forma a visão global cósmica dos objetivos desses astronautas extraterrestres e concomitantemente tentaria através do estudo do material referente aos seus avistamentos uma visão filosófica científica nova, objetivando compreender a tecnologia de que dispõe. Prosseguindo. Vou ao item 10 escrevendo: como desaparecem aos nossos olhos e tornam a aparecer no mesmo ponto como aspecto de objetos sólidos? Pergunta. Que ciência apoia a tecnologia que permite esses absurdos? Pergunta. Desejaria presenciar um grande esforço científico coordenado mundialmente que fosse desenvolvido com 2 objetivos fundamentais. Primeiramente, uma reavaliação dos conceitos físicos em jogos, a seguir buscar esse relacionamento entre o universo físico e o não físico. Isso porque a ciência e a outra não física para a psicologia precisam unir esforços para que se encontre uma unificação global cósmica, ou seja, uma lei que espelhe um universo em cujas características estejam inseridas as não físicas. Lembro que essa convicção da necessidade de uma reformulação dos conceitos físicos nasceu em 1954. Quando eu participava da reunião do Estado-Maior da Força Aérea Brasileira, na abertura do primeiro inquérito oficial brasileiro para estudar os OVNIs, pude então perceber muito admirado que os homens ali presentes não conseguem compreender, à luz da ciência, certos aspectos do comportamento dos OVNIs, relatado por aviadores. Naquele dia percebi que ali estava o ponto principal da questão, infelizmente com uma solução muito distante do tempo futuro. Iniciei uma série de leituras que acabou despertando em mim crescente interesse pela filosofia da ética, pela filosofia da física. Mais adiante, me convenci de que as nossas teorias científicas conflitantes nos distanciam da ideia do campo unificado. Somente depois de 20 anos é que pude obter uma nova imagem mais unitária do universo, porém apenas qualitativa. É dos meus planos dedicar um próximo e terceiro livro à filosofia do movimento, com a intenção de despertar o interesse para a necessidade da unificação de conceitos e deixarmos para trás a ideia de 2 estruturas de espaço independentes uma da outra, reexaminando o problema do tempo no cosmos. O estudo dos OVNIs sempre me interessa. Parece-me que eles seriam mais bem-sucedidos se pudesse contar com o apoio oficioso do governo brasileiro. Entendo que a ovnologia cresceu tanto nos últimos anos que a registro dos sucessivos avistamentos de discos voadores não é mais tarefa para o elogiável esforço de poucos pesquisadores brasileiros diluídos em nosso imenso território. É claro que estarei atento aos mais importantes fatos que surgem nesse campo com o objetivo de verificar se novos subsídios surgirão capazes de modificar a visão atual que tem da ufologia. No entanto, o apoio decidido do governo parece-me um caminho propício a esse tipo de pesquisa, que exige grande mobilidade e rápidas comunicações. Não quero com isso invadir um maravilhoso esforço de milhares de estudiosos do assunto que dedicam muito de suas horas ao estudo dos OVNIs e à sua divulgação. Todos esses sempre tiveram meu respeito e o meu apoio. Depois de escrever o livro Sinais Estranhos, em 1978, afastei-me totalmente do debate público sobre o assunto. Mas no íntimo, sempre alimentei o desejo de avançar em meus conhecimentos teóricos no sentido de compreender cada vez melhor o universo. Todas as informações que obtive sobre as atividades dos discos voadores sempre serviram no sentido das minhas tentativas de compreender melhor o grau
cultural das inteligências que os constroem. Fiz muita ginástica mental, avançando e recuando em minhas meditações sobre a natureza universal. Vivi grandes períodos de atividade intelectual de benéficos repousos, mas até mesmo quando conscientemente desligado dos assuntos, deixava o meu inconsciente trabalhando na arrumação das peças do grande mosaico cósmico. Errei, acertei e fiz muitas voltas no meu caminhar, tendo sempre em mente o discurso do método de Descartes. Mapa do Brasil. Brasil, alvo de particular atenção dos OVNIs. 50 anos envolvendo discos voadores foram conhecidos entre os dias 12 do 10 de 54 e 30 do 12 de 54, no espaço de 80 dias. 50 registros foram feitos no Brasil, foram assinalados em 14 dos estados do Brasil, assim distribuídos: Rio Grande do Sul 13, Rio de Janeiro 11, São Paulo 8, Paraná 3, Minas Gerais 3, Pernambuco e Alagoas 3, Bahia 2, Amazonas 2, Espírito Santo 1, Paraíba 1, Santa Catarina 1, Ceará 1 e Goiás 1. Anexo 29. Este anexo foi constituído de um boletim da CIPDEV, Sociedade Pelotense de Investigação e Pesquisa de Discos Voadores, abril, outubro de 1973. Curioso é que os investigadores gaúchos trataram o caso como se fosse uma enigmática pesquisa feita em nosso planeta por seres extraterrestres. O boletim registrou o seguinte: ovelha morta dentro de um círculo vermelho e com estranho furo no pescoço. Em meados de 1972, mais precisamente entre os meses de junho e julho, o primeiro fato aconteceu. Em certa manhã foi encontrada uma ovelha morta bem no meio do rebanho, em estranha circunstância, pois que o animal apresentava um orifício de 2 centímetros de diâmetro no lado esquerdo, logo abaixo da cabeça, sobre a artéria. Não havia quaisquer vestígios de garras que pudesse denotar ter sido aquilo obra de algum cão ou mesmo de uma mão pelada. O orifício aparentava ter sido produzido por uma espécie de punção, e ao seu redor não se notava qualquer derrame de sangue. A primeira ovelha, nesse caso, apresentava-se completamente limpa. Mas o mais curioso de tudo foi que ao redor do animal morto, sobre a grama, via-se um perfeito círculo vermelho, feito com o próprio sangue da ovelha, medindo 1,50 m de diâmetro. Supondo-se que isso serviria como sinalização do local para início da misteriosa pesquisa, pelas razões que a seguir apontamos. Nossos dias subsequentes ao do fato acima citado começaram a surgir mais ovelhas mortas e semi-mortas em pontos diferentes, apresentando também os misteriosos furos nos corpos, principalmente sobre o pescoço e o coração, mas como uma raça correadale que estava próxima da cria. O espantoso aconteceu através de um pequeno furo de 3 centímetros sobre o ventre do animal, extraíram-lhe o feto. Nas demais vezes, o objetivo dos misteriosos pesquisadores foi a extração de sangue do animal. Isso se evidenciou quando o capataz da fazenda, Dr. Osman, resolveu fazer um churrasco de uma ovelha recentemente morta. Ao abrir o animal, foi notada a ausência completa de seu sangue. Felizmente, nada de anormal aconteceu ao capataz e as outras pessoas que comeram a carne em questão. Os estranhos fatos não se registraram somente na fazenda do Dr. Osman Rodrigues. Os vizinhos mais próximos, criadores também do gado bovino, foram igualmente atingidos pelo mesmo mal. As perdas elevaram-se a um total de mais de 300 ovelhas, a maioria de raça pura. Em consequência, grandes prejuízos sofreram os referidos fazendeiros. Foram sempre escolhidas ovelhas sadias de grande porte para a misteriosa pesquisa. Daí se conclui que teriam ocorrido o contrário, caso as ovelhas tivessem sido atacadas por cães ou mesmo mão peladas. Logicamente, estes teriam escolhido as mais fracas ou menos robustas por oferecerem menor resistência. O relatório prossegue informando que foram pedidos da fazenda, certo? Certa noite tiveram a atenção despertada
para uma luz que provinha de um estranho objeto que se encontrava no interior de um campo de sua propriedade, onde estavam muitas ovelhas. Devido ao barulho e à agitação causada por elas, julgaram que fossem ladrões que estariam roubando as ovelhas, colocando-as em um caminhão. De imediato, armados de revólver, deslocaram-se até aquele local. Para sua surpresa, à medida que se aproximava do estranho objeto luminoso, ele também ia se distanciando. Aproximaram-se até uns 50 metros do mesmo, após haverem corrido na tentativa de identificá-lo. Mas mesmo assim conseguia escapar, isto é, mantinha sempre a mesma distância das testemunhas, até que por fim, depois que uma infrutífera perseguição por mais de 500 metros desapareceu ou apagou-se. Tratasse de um objeto de grande porte, mas as testemunhas não puderam ver sua forma devido à intensa luz branca que se desprendia do mesmo e ofuscava-lhes a visão. O relatório de Pelotas fala também de círculos de vegetação queimada e chamuscada, além de relatar que uma testemunha afirma que observou luzes como se fossem de lanternas manejadas por pessoas e que perto destas estaria um objeto luminoso de maiores proporções. Depois de tantos anos afastado da pesquisa direta, os discutidores voltam com algumas agradáveis surpresas. Uma delas é a do aumento do número de pessoas estudando o assunto. Outra está relacionada com o exemplar número 25 da revista UFO de Pelotas, Centro Brasileiro de Pesquisa dos Discutidores, que tenho agora em minhas mãos e cujo editor é Ademar Jevaia, que se apresenta cercado por consultores que figuram entre os melhores nomes da ufologia brasileira. Fiquei admirado que o Centro Nacional de Estudos dos Discutidores tenha se deslocado do Rio e de São Paulo para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma revista do poste da UFO, número 25, vem atestar a indiscutível capacidade de coordenação dos pesquisadores. No momento em que estou revendo o caso das ovelhas ocorrido em 1973, a revista UFO, número 25, fala justamente da mutilação de animais que vem acontecendo há décadas em todo o mundo. Fala de cirurgias limpas, como se retirou o tecido labial e língua de uma vaca, ou de outros onde órgãos internos foram retirados por pequenos orifícios com precisão espantosa. Mas o objetivo maior da reportagem é informar a espantosa descoberta da mutilação de um ser humano em São Paulo, que ficou conhecido como o caso Guarapiranga. A reportagem é do ufologista Encarnação Zapata Garcia e muito bem documentada, com fotografias de peritos da medicina legal, com a interferência de um promotor de justiça de São Paulo, além de policiais. A reportagem é realmente amedrontar, não deixando margem para dúvidas. Na capa da referida revista, lemos exclusivos laudos técnicos da criminalística paulista, confirmam sinais de mutilação idênticos aos que os ETs produzem em animais. Além do fato documentado, teme-se que ainda possa existir mais uma meia dúzia de casos semelhantes que agora estão sendo estudados. O que pensar de uma raça alienígena fazendo tais experiências com seres humanos? Pergunta. Escrevi a Bíblia e os Discutidores em 1968 e nunca duvidei do interesse dos disconautas pelo sangue dos animais, em especial do gado bovino, que foi antes de Jesus Cristo levado em quantidades incalculáveis. Também nunca duvidei de que os deuses astronautas sacrificaram muitas vidas humanas em seus rituais no continente americano, quando viveram aqui com os maias, astecas e incas. A impressão que alguns disconautas deixaram é a de que sempre necessitam de sangue, incluindo uma pequena escala, o sangue humano. Agora, ainda agora, no término deste livro, acabei de ler UFO, Contato Alienígena, da psicóloga Gilda Moura. Nele encontrei referências sérias a um outro tipo de ataque aos seres humanos. Ela descreveu cuidadosamente como um certo tipo de luz, também conhecida como chupa-chupa, surgiu no norte e nordeste do Brasil, atacando seres humanos que descansavam deitados em redes. Tal luz vinha do alto e imobilizava totalmente suas vítimas com uma força desconhecida na região do tórax. Em seguida, retirava sangue, de preferência do pescoço ou torso, deixando marcas estranhas e inconfundíveis.
A coluna de luz costuma encerrar sua ação retraindo-se lentamente. Como resultado, deixaram os humanos com pressão baixa, aparência pálida e comprovado nível baixo de hemoglobina. Tudo por um prazo de 7 dias, quando normalmente as vítimas se recuperam em relação ao aspecto físico. Sobre o assunto, o professor Daniel Rebisso Guiese, residente em Belém, escreveu Vampiros Extraterrestres na Amazônia. Seu livro é tão importante para a ufologia que deveria ter tido curso nacional e até internacional. Ele supera a pesquisa feita pelo primeiro Comar, conhecida como Operação Prata, que pecou por falta de dados médicos. O professor Rebisso obteve pronunciamento médico da doutora Cecim, que examinou 35 vítimas dos chupa-chupas, constantes sintomas iguais aos de manchas com queimaduras feitas por bomba de cobal. Ao centro dessas manchas encontrou 102 pequenos furos, como se fosse feito por agulhas. Outro assunto que parece estar recebendo destaque nos meios dos ovinologistas é a possibilidade de seres alienígenas estarem colocando implantes em seres humanos, assim como os humanos utilizam marca-passo em seus próprios corpos ou transmissor de rádio em animais selvagens para estudar seus movimentos migratórios. Segundo artigo da revista da referida UFO, número 25, muitos estudiosos entendem que a ideia de implante é imaginária. Por enquanto estou entre aqueles que não conseguem perceber que objetivo estaria por trás dos implantes, principalmente quando considero que os disconautas estão em estágio super-humano. Imagino que se necessitam de tal recurso utilizariam uma simples célula humana, exatamente como as da pele, cabelo ou sangue, implante que não seria percebido. A ideia de implantes com diâmetro de 2 centímetros é difícil de se aceitar, e muito menos incrustados no nariz humano. A desconfiança de que implantes possam estar ocorrendo com seres humanos não é de todo descabida. No entanto, seria de suma importância encontrar-se pelo menos um só caso incontestável O que é um grande físico? Pergunta. Não é o sujeito que sabe mais física que o outro, mas que tem mais imaginação. Se a gente tornar as coisas esquemáticas demais, elas deixam de ser vivas. É através da intuição que a gente descobre as coisas novas. Mário Schemberg, Globo Ciência, número 30, anos 70. Filosofia e Física. Enviei para a universidade, centros científicos, inclusive nominalmente para cientistas, cópia de trabalhos contendo o meu pensamento filosófico sobre a unificação dos conceitos físicos. O título inicial da cosmografia foi A Filosofia do Movimento, e fiquei com a impressão de que os cientistas de hoje não consideram mais a filosofia. Tratei então de extrair dos meus textos a parte mais científica e montar novos textos na tentativa de obter respostas. Obtive 2 respostas, uma do centro científico e outra de um físico. Nos 2 casos fiquei decepcionado porque ambos não observam cuidadosamente meus textos e preferiram a agressão velada ou ostensiva. O pior foi que demonstraram total desconhecimento das teorias de Einstein. Tem umas respostas arquivadas, uma delas entre muitas críticas sobre coisas que não escrevi. Censurou-me também por ter elaborado um trabalho teórico sobre a apresentação de nenhuma bibliografia. É bem verdade que sempre mencionei Einstein em meus estudos e observações, mas de maneira resposta. Mas da minha resposta quero destacar o seguinte trecho. Quanto à sua primeira crítica sobre forma, devo esclarecer que quando Einstein publicou o seu primeiro trabalho que iria revolucionar os conceitos da física, ele fez sem referências bibliográficas e sem citar nenhuma autoridade. Quem ele iria mencionar quando estava apresentando algo inteiramente novo? Pergunta. Leopold Infeld, disse ele. O estilo é simples e uma boa parte desse artigo pode ser compreendida
sem grandes conhecimentos, mas a compreensão completa dele requer uma mente e um critério amadurecidos que são mais raros e preciosos do que qualquer conhecimento pendente. O trabalho de Einstein trata dos problemas mais básicos, analisando o significado de princípios que pareciam simples demais para ser analisados. Transcrito do livro Albert Einstein por Leopold Iffeld, colaborador de Einstein em Princeton. O que sempre me impressionou em Einstein foi a simplicidade das situações que imaginava para depois tirar delas conclusões de cunho científico. Um exemplo desse seu modo de evoluir pode ser encontrado no histórico de como estabeleceu a equivalência gravidade inércia. Imaginou os cientistas fechados em elevadores que se movimentavam dentro e fora de campos gravitacionais naturais. Formulou também outras situações com cientistas no interior de carrosséis girando em pleno espaço exterior, enquanto observadores relativamente estacionários do lado de fora analisavam diferentemente o fenômeno decorrente do mesmo evento. No entanto, o mesmo crítico do meu trabalho parece nunca ter tomado conhecimento da existência da gravidade inercial. Ainda da minha resposta para o físico em questão, quero destacar: a seguir você aborda a gravidade. Estou convencido de que encontrei a resposta que busca há mais de 40 anos, mas você fala em gravitação e em fenômeno elétrico como coisas distintas. Repete o que todos os livros ensinam sobre Newton e Coulomb, reproduzindo suas formas e concluindo como todos concluem. Depois repete a minha pergunta: como explicar a causa gravidade inércia? Pergunta. Aí você parece não conhecer a relatividade einsteiniana e o postulado que iguala a gravidade natural com a inércia. Nada melhor do que ler o próprio Einstein. No livro O Significado da Relatividade, do próprio Albert Einstein, traduzido para o português pelo professor Mário Silva, da Universidade de Coimbra, em 1958, a possibilidade de explicar a igualdade numérica da inércia da gravidade pela identidade de suas naturezas da teoria geral da relatividade, na minha opinião, uma tal superioridade sobre os conceitos da mecânica clássica que todas as dificuldades encontradas podem ser consideradas insignificantes perante o progresso que assim se conseguiu. É oportuno recordar aquilo que considero básico para a compreensão das teorias einsteinianas. Primeiro, ele teorizou a relatividade especial ou restrita quando descreveu o paradoxo criado pela velocidade da luz. Mais tarde, formulou a teoria geral da relatividade, analisando o problema gravitacional. Lendo na segunda seção do trabalho de Einstein: todo raio luminoso se propaga num sistema ordenado em repouso em uma velocidade definida, independente do sistema, quer seja emitido por uma origem de repouso, quer em movimento. Em sua simplicidade, ele quis dizer que os corpos do universo se movem sem se afastarem ou serem afetados pela velocidade da luz. A velocidade constante, conhecida como c, não pode ser somada nem diminuída de nenhuma outra velocidade existente. Se um observador caminha na direção do Sol a uma velocidade de 100 mil ou 200 mil km por segundo, esta velocidade não influirão na medição da velocidade da luz do Sol chegando ao corpo do observador. Ela será sempre de 300 mil km por segundo. Da mesma forma, se o observador se afastar do Sol em velocidade de 100 mil ou 200 mil km por segundo, ele continuará medindo a velocidade da luz, chegando ao seu corpo com a velocidade de 300 mil km por segundo. Por isso, a velocidade c da luz é uma constante universal, inalterável, independente de qualquer forma de movimento. É importante ressaltar que ela não aceita adição ou subtração. As dilatações do espaço-tempo só seriam percebidas a partir de observadores
relativamente estacionários que registrariam essas modificações em outros corpos que se movimentassem mais rápido. A relatividade einsteiniana ensina que um relógio acoplado a qualquer sistema em movimento funciona de forma diferente de outro relógio relativamente estacionário. Em meus estudos, concluí que qualquer corpo particular ou subpartícula possui um mecanismo do relógio universal. Até mesmo um simples fóton na velocidade c seria um relógio parado fora do tempo, porém conservado intacto seu mecanismo. Pronto para voltar a funcionar ou entrar no tempo. Qual a essência da massa e energia? Pergunta. Quando, na década de 50, li um outro livro de Lincoln Barnett, O Universo do Dr. Einstein, fiquei muito interessado em procurar resposta para duas questões por ele registradas. Se a matéria se despoja de uma massa e se move com a velocidade da luz, chamo-la de energia ou radiação. Ao contrário, se a energia se congela e torna-se inerte, de modo que possamos determinar a massa, chamo-la de matéria. As muitas questões fundem-se numa só, que jamais possivelmente encontrará a resposta. Qual a essência dessa substância, massa e energia? Qual o substrato básico de toda a realidade física que a ciência tenta explorar? Pergunta. Foi naquela época que esse livro começou a nascer em meu pensamento, porque é igual a mc2? Pergunta. A velocidade c da luz significa que a energia cinética representa uma forma de matéria, já que ela e a energia são aspectos diferentes de uma só entidade. Assim, pura luz ou energia é a mesma coisa que matéria. Isso considerado, tem o direito de pensar e até de afirmar que qualquer quantidade de massa conserva sempre, por alguma forma ainda desconhecida, a mesma velocidade da luz. Pense que a energia total do universo é uma resultante da velocidade de c, presente tanto no estado da matéria como no estado da luz. O m da fórmula de Einstein, mencionada massa, poderia até ser produzido como sendo a quantidade de luz ali presente na forma material. As quantidades de movimentos presentes na matéria e na luz formariam o elo comum nos distintos aspectos da energia. Em outras palavras, a igualdade de movimento presente na luz e a igualdade de movimentos presente na matéria seriam a causa que justificaria a conversão da energia no universo. Mas no momento apropriado voltarei ao assunto para um esclarecimento final e completo. Trabalhei mais de 40 anos procurando sempre uma forma para unificar os conceitos científicos. Só pude avançar no meu objetivo quando compreendi que o verdadeiro significado de massa repousa na compreensão mais profunda do que representa movimento no cosmos. Mais adiante, no momento certo, mostrarei como troquei a já consagrada concepção da unidade de movimento, massa e energia por uma unidade mais sintética, movimento, energia, já que entendo que qualquer massa não passa de um conjunto de luz conservando sua energia. Agora, dispondo da teoria própria e consolidada, venho encontrar as maiores dificuldades para divulgá-la, como também conhecer alguém que conhece muito bem as teorias de Einstein. Quando procuro revistas ou jornais científicos, pedem logo minhas credenciais, exigindo títulos. Já as revistas mais populares alegam que meu trabalho é por demais científico para os seus leitores. Não tenho título científico, mas sou um pensador que não para de buscar respostas para compreender melhor o universo. Grande parte dos cientistas não passa de meros compiladores de dados, quando outros estão mergulhados a fundo no estudo das particularidades, tornam-se especialistas do detalhe cada vez mais distante da possibilidade de uma visão maior e unificadora do universo. O conhecimento tem crescido tanto no detalhe que o cientista acaba se perdendo no global. Pense que, em consequência disso, a filosofia voltará a ter seu lugar justamente pela capacidade de comparar centenas de informações nas diversas físicas para reuni-las num contexto único. O substrato básico, se for possível, retirar o véu que encobre o substrato básico, um tijolinho responsável pela formação e movimento de todo o universo físico, então sim será dado o grande salto para a definitiva
Unificação de conceitos. Filosoficamente, parece ser muito importante o encontro de uma unidade final indestrutível e, portanto, absoluta. Einstein acreditava na existência dela. Vou mostrar a importância teórica e filosófica que representaria o encontro desse substrato último e finito. Inicialmente, vou conduzir minha exposição por um roteiro fantasioso e simples para torná-la bem compreensível. Depois, no momento mais oportuno, usarei a melhor terminologia. Peço que o leitor acompanhe meu raciocínio, imaginando que tudo que existe no universo é feito de bolinhas absolutamente iguais, finais e indestrutíveis. Considerando que qualquer unidade física seria também uma quantidade de energia, obviamente cada bolinha seria a unidade final da energia indestrutível e responsável por uma conservação universal. Essas bolinhas formariam as galáxias, estrelas, quásares, pulsares, planetas, cometas, meteoros, moléculas, átomos, prótons, nêutrons ou quarks, que também seriam formados por elas. Qualquer coisa existe no universo seria formado pela reunião dessas unidades finais que estamos fantasiosamente classificando de bolinhas. O que a física teórica ganharia com a identificação de um substrato básico? Pergunta. O conceito de massa, resistência a um novo movimento seria modificado, já que todos os corpos formados por unidades iguais, quando observados isoladamente, apresentariam globalmente a mesma quantidade de movimento. As massas seriam apenas concentrações de bolinhas reunidas na formação de um corpo, mas todos os corpos do universo, desde o Sol até um átomo ou um quark, teriam isoladamente a velocidade máxima de 300 mil km por segundo. Uma velocidade que seria absoluta. Apenas o maior ou menor número de bolinhas determinaria a maior ou menor quantidade de matéria ou de energia de cada corpo. A ideia de resistência do movimento ao movimento perderia o sentido. Um corpo teria 5 bolinhas com a velocidade máxima possível, enquanto o outro teria 10 bolinhas com a mesma velocidade máxima. Com relação ao movimento individual de cada corpo, todos apresentariam o movimento máximo possível de 300 mil km por segundo, que classifiquei de movimento absoluto. Seria possível velocidade tão grande para todos os corpos? Pergunta. Bolinhas maleáveis. Para que essas bolinhas pudessem ser todas iguais no conteúdo e na quantidade do movimento, parece óbvio que elas teriam que ter algum componente maleável com toda elasticidade de comportamento. Mesmo considerando os aspectos imaginários até aqui expostos, o leitor deve ter percebido que tais bolinhas não poderiam ter a forma de tijolinhos rígidos. Daí, se é necessário imaginar que para elas uma nova característica própria, contendo total elasticidade. Quero sugerir 2 componentes variáveis que, estando isolados ou somados, apresentam sempre como resultado final um total de movimento rigorosamente igual, absoluto. Imagine que o movimento de cada bolinha seja variável, apresentado as seguintes características. Movimento das bolinhas, velocidade externa e velocidade interna. A soma dessa velocidade apresentaria sempre o mesmo resultado, que seria o movimento máximo possível. Qualquer forma de movimento isoladamente seria traduzida em termos de velocidade, distância e espaço, mas a soma total das velocidades variáveis seria sempre absoluta. E qualquer distância escolhida seria sempre vencida pela soma das velocidades interna e externa em igual tempo. Também, em qualquer tempo escolhido, haveria sempre o mesmo espaço vencido. A característica inalterável dessas bolinhas estaria no fato de que a soma de suas velocidades variáveis externa e interna seria sempre a maior quantidade de movimento de velocidade possível no universo. Assim, todas as coisas formadas pela reunião dessas bolinhas apresentariam isoladamente como corpos a mesma quantidade de movimento da luz. Individualidade e unidade. Filosoficamente, é possível afirmar que a individualidade de um corpo final poderia promover a tão almejada unificação dos conceitos físicos do universo. É óbvio que se a estrutura universal sempre em movimento fosse formada pela reunião de bolinhas iguais a invariáveis no seu conteúdo, o universo inteiro ou qualquer parte dele teria um princípio unificador, a mesma forma de movimento e, obviamente, a mesma lei física. Funcionamento.
Funcionamento. Peço que o leitor acompanhe outra montagem fantasiosa que vou apresentar com o exclusivo objetivo de criar situações incomuns para depois tirar dessas ilações da natureza científica. Vou aceitar que tenha existido um passo primordial onde teria ocorrido o tão cantado e decantado Big Bang. Teoria que defende a existência de um primordial ovo cósmico que teria contido a matéria total do universo. Tal ovo teria sofrido de forma pouco clara uma fantástica explosão, espalhando sua energia inteira pelo espaço infinito. Peço que o leitor aceite por algum tempo que, após o imaginário Big Bang, toda a matéria antes reunida tenha se transformado em pura luz, somente luz e nada mais. Em tal singular momento, o universo teria... Em tal singular momento, o universo inteiro teria se transformado em fótons percorrendo o espaço em velocidades rigorosamente iguais, da ordem de 300 mil km por segundo. Considerando a velocidade máxima possível, a teoria da relatividade restrita ensina que na velocidade da luz o relógio para e o tempo desaparece. Como base nesta teoria é possível concluir que o universo que estou descrevendo estaria sem espaço-tempo. Todos os seus fótons estariam sem ritmo e sem régua. O cosmos inteiro estaria transformado em puro movimento de velocidade externa apenas existente em nosso pensamento, já que o universo singular descrito paradoxalmente estaria sem tempo, sem espaço, sem vida, apesar de estar com um movimento maior do universo. Como se comportaria a outra variável, que seria um movimento interno de velocidade? Pergunta. Vou prosseguir no mundo da imaginação para montar outra nova situação em que se permite conhecer o comportamento do movimento interno das bolinhas. Movimento interno de velocidade. Após o Big Bang, com o universo convertido em pura luz, ele também ficaria fora do tempo. Todos os fótons estariam em expansão, fugindo de um ponto central, onde antes teria estado concentrada toda a matéria universal ou o imaginário ovo cósmico. Obviamente, o ponto central da explosão ficaria cada vez mais vazio. Curiosamente, o volume do vácuo iria crescendo numa velocidade que representaria o dobro da velocidade da luz, ou seja, 600 mil km por segundo. Cada fóton, afastando-se de outro fóton em direção oposta, iria formando no centro um vazio que cresceria em velocidade inexistente para o universo físico, e no entanto admissível para a parte não física do universo. O vácuo central iria crescendo de forma espantosa. Agora se faz necessário imaginar a existência de uma força considerada inexistente no universo, uma força cuja ação se processaria na razão direta da distância, o que significaria que quanto mais distante estivesse qualquer onda eletromagnética, mais forte seria o puxão que ela sofreria da nova forma de força de atração. Pensei no modelo que o referido vácuo central fosse crescendo para então exercer a atração crescente sobre a luz em fuga, à medida que o volume central vazio fosse aumentando. Diante deste modelo imaginário e momentâneo, seria possível deduzir que todos os fótons que em fuga de um centro comum passariam a ter suas velocidades diminuídas. Assim, o universo de luz em fuga começaria a ser retido e cada fóton iria perdendo um pouco de sua velocidade. Iria baixando de 300 mil km por segundo para 299 mil, 298 mil, 299,90, etc. A grande parte que se faz agora é no sentido de saber o que ocorreria com a velocidade diminuída em cada fóton. Ela poderia desaparecer ou sumir comum. Por enquanto, pergunta. Ou continuaria valendo aquele pilar da física clássica que sustenta a conservação da energia? Pergunta. É com base no raciocínio exposto que entendo que o movimento de velocidade externa se transformaria em igual proporção numa forma de movimento de velocidade interna, dando início ao ritmo que formaria um mecanismo capaz de servir de relógio para dar início ao tempo no universo. Lavoisier continua vivo, pois na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O movimento é energia e ambos, movimento e energia, se conservam inseparáveis. Composição das bolinhas. Qual seria a substância formadora das unidades finais? Pergunta.
De que seriam feitos os tijolinhos responsáveis pelo arcabouço físico do universo? Pergunta. Devo muito dos meus insights ao livro de divulgação popular, O Tal da Física. Dizem que o seu autor, Friedrich Capra, é criticado por cientistas mais conservadores. Pessoalmente gostei muito do trabalho dele, apesar de achar que em alguns temas ele forçou o relacionamento que pretendeu dar comparado à física atual com os ensinamentos místicos de um passado humano distante. Tenho uma opinião muito pessoal sobre o assunto quando admito que alguma civilização super-humana teria deixado, na forma de ensinamentos místicos, fragmentos de conhecimentos bem mais avançados sobre a cosmologia do que os nossos. Vou analisar uma dessas possibilidades, procurando relacioná-la com o meu pensamento. Destaco o citado livro, página 164. Forma é vazio. Vazio é, na verdade, forma. Vazio não difere de forma. A forma não difere de vazio. O que é forma é vazio. O que é vazio é forma. Será que a unidade final que deseja encontrar poderia ser aparentemente vazia? Pergunta. E mesmo assim ser responsável pela formação do universo conhecido como física e, portanto, material? Pergunta. A unidade poderia ser tão vazia que nunca pudesse ser registrada por instrumentos? Pergunta. Apresentando-se invisível, poderia conter nela mesma a maior quantidade de energia possível por unidade final para construir todas as formas cósmicas existentes? Pergunta. Peço que o leitor acompanhe o meu raciocínio reexaminando aquele modelo de universo imaginário que após explodir teria se transformado em pura luz. Aquele universo teria então ficado fora do tempo e nenhum só movimento seria mais possível em cada fóton. Estaria do lado de fora em forma de velocidade externa. Naquela situação, cada fóton seria apenas uma unidade de movimento de velocidade, puro movimento. Ele seria formado por unidade ainda menores de movimento, apenas movimento, e paradoxalmente parados no tempo. Com o uso da imaginação é possível arquitetar o universo assim, mas nele nada poderia existir para registrá-lo. Ele não teria vida, nem tempo, espaço, massa, carga elétrica, etc. Não conteria em potencial todas as formas e todas as medidas físicas. Agora já estou em condições de estabelecer alguns postulados, mas prefiro, no entanto, falar em pilares de um trabalho que sonha com uma só e única lei para descrever o comportamento do universo físico. O primeiro pilar do movimento. Entendo que o movimento tem duas formas básicas e principais de se apresentar. Identifico estas formas como sendo de velocidade interna e velocidade externa. Qualquer corpo, desde o átomo até uma estrela, apresenta sempre em sua composição as duas formas de movimento e velocidades. A velocidade interna, como diz a própria palavra, estaria dentro dos átomos que formam a matéria e dentro das partículas ou subpartículas. Já a velocidade externa no macrocosmo é aquela situada ao lado de fora de cada corpo, como no caso dos movimentos de rotação e translação do nosso planeta. Vai dar uma ideia bem prática e realista da existência dessas velocidades variáveis produzidas, reproduzindo aqui dois registros dos meus arquivos. Velocidade interna, do já mencionado O Tal da Física. Logo após a formulação da teoria quântica, tornou-se claro que uma teoria completa dos fenômenos nucleares não deveria ser apenas uma teoria quântica, mas deveria incorporar igualmente a teoria da relatividade. Isto se deve ao fato de que as partículas confinadas às dimensões do núcleo se movem tão rapidamente que sua velocidade se aproxima da velocidade da luz. Mais adiante no mesmo texto, eles percorrem o núcleo de um lado para outro a velocidade a cerca de 64 mil km por segundo. Seria um movimento de velocidade interna. Velocidade externa. O Jornal do Brasil, de 5/11/1990, escrevendo sobre quasar, diz: o quasar UM675 está se distanciando da Terra a uma velocidade de 245 mil km por segundo. Estas duas formas de velocidades, interna e externa,
responsáveis pela formação do estado material do universo seriam em princípio isoladas igualmente, podendo ambas atingir a velocidade da luz e, quando reunidas, conservar a mesma velocidade c, isto é, nunca ultrapassar 300 mil km por segundo. Esta quantidade de velocidade representando em tudo, presente em tudo, pode ser classificado de absoluta, e por isso resolvi denominá-la de movimento na velocidade a, tão importante quanto a velocidade c da luz. Entendo que a velocidade constante c não é somente própria na luz do vácuo, ela é igual em todas as coisas do universo físico. É um movimento que não se perde, não se cria, apenas se transforma em permutas de movimentos variáveis, pois globalmente ele é indestrutível, finito e absoluto. Ressalte-se que, quando uma das formas de velocidade aumentar, a outra será simultaneamente diminuída em proporção rigorosamente igual, numa forma de permuta que será constante em qualquer alteração do movimento. Uma velocidade nunca poderá ser alterada sem que a outra forma de velocidade seja ao mesmo tempo alterada em proporção rigorosamente igual ou inversa. O princípio do movimento absoluto é o fundamento de uma lei, de uma só lei cósmica, constitui o primeiro postulado do meu pensamento. O quadro aritmético a seguir demonstra o movimento absoluto, cuja composição permite a visualização do relógio universal. Todas as coisas, incluindo você e eu, possuem sempre as velocidades variáveis que formam o movimento A. O mais importante em tudo isto é o fato de que o movimento A é indestrutível, nunca podendo ser aumentado, diminuído ou anulado. Sempre que ocorrer uma alteração no movimento de velocidade externa, ocorrerá simultaneamente igual a alteração no movimento contrário, que no caso seria de velocidade interna. Estas permutas de velocidade variáveis ocorrem eternamente, por menor que seja o deslocamento de um corpo, garantindo a presença do movimento absoluto e a conservação da energia. Que ciência constrói os discos voadores? Fernando Cleto Nunes Pereira.